Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que é recorde de pergunta para todo lado. Todo mundo as pessoas que me conhecem, os parentes, os amigos, os pacientes, o pessoal das redes sociais, todo mundo sempre me pergunta sobre crise de ansiedade, né? Porque todo mundo quer entender melhor o que é, por que acontece, como que faz para não ter, como é que faz para deixar de ter. Então hoje eu vou falar sobre isso para vocês. Desculpa. Mas para a gente entender o que é crise de ansiedade, primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade. A ansiedade, ele é um sentimento que ele tem a função de proteger a gente, de nos proteger de situações de perigo e de sofrimento. A ansiedade, ela está diretamente ligada ao medo, né? Que também é um sentimento que tem essa mesma função. Então, eles se retroalimentam. Um depende do outro e eles sempre estão ligados. Onde tem medo, tem ansiedade. Então, vou contar para vocês como que funciona. Todas as vezes em que o nosso cérebro, ele interpreta que alguma situação, ela pode causar sofrimento ou ela pode causar perigo, ele aciona o medo. E o medo faz com que a gente tenha ansiedade. Porque o medo é aquele sentimento que vai mostrar pra gente que aquilo é perigoso. E aí, a ansiedade é aquele sentimento, né, aquela sensação ruim que vai fazer com que a gente não avance. E como que isso acontece? Através de pensamentos, né? Todas as vezes em que a gente tem medo, né, e a gente não tem certeza se aquilo realmente é perigoso ou não, se aquilo realmente vai causar sofrimento ou não, se vale a pena avançar ou não, né? A gente fica ansioso e a ansiedade, ela acaba desencadeando alguns pensamentos que fazem com que a gente sempre foque na pior possibilidade possível. Então, quando a gente está prestes a passar por algo que o nosso cérebro interpreta que aquilo é perigoso ou que aquilo pode causar sofrimento para a gente, ele começa a mostrar isso para a gente através da ansiedade, a gente começa a ter os pensamentos de que como vai ser caso tudo der errado. E aí, a gente começa a perceber esses pensamentos como se aquilo fosse uma possibilidade real. E aí, quando, mesmo tendo esses pensamentos, mesmo tendo isso como uma possibilidade real, a gente ainda avança, aí o nosso cérebro, ele arruma uma forma de travar, de impedir que a gente avance através da crise de ansiedade. Porque aí ele já tentou com o pensamento, né? O pensamento me mostrou que tem uma possibilidade de acontecer uma coisa muito ruim. Mas mesmo assim eu ainda estou em dúvida. Então o que acontece? Eu começo a ter manifestações físicas que impedem com que eu avance. Então eu começo a ter dor de cabeça, começo a ter dor de estômago, começo a tremer as pernas, começo a dar enjoo, né? E isso vai fazer com que eu não avance, com que eu não consiga sair do lugar, e aí o meu cérebro, ele vai conseguir o que ele queria. E aí, a hora que não existe mais possibilidade nenhuma de eu avançar, a crise passa. Quem já teve crise de ansiedade sabe que ela não dura para sempre. Muito pelo contrário, ela costuma durar pouco tempo. E o que acontece? Né? Um mecanismo que acaba sendo usado pelo nosso cérebro para evitar que a gente passe por situação de sofrimento, acaba fazendo com que a gente viva em constante sofrimento. Por quê? Gente, quem já teve uma crise de ansiedade sabe o tanto que aquilo é terrível. E aí o que acontece? Depois que a gente tem uma crise de ansiedade, a gente começa a ficar com medo de ter outra. E aí o que acontece? Aí o nosso cérebro, ele começa a interpretar que todas as situações
em que eu esteja vivendo algo parecido que eu vivi quando eu tive a crise de ansiedade, que isso pode fazer com que eu tenha outra crise. E aí a gente começa a correr dessas situações, né? Então, para quem já teve crise de ansiedade, sabe que sempre que a gente está perto de uma pessoa que estava perto da gente quando a gente teve crise, a gente pode ter crise de novo. Se a gente está passando por uma situação muito parecida com a situação que a gente estava passando, a gente começa a sentir tudo aquilo de novo. Se eu estou passando por algum lugar parecido com o lugar que eu passei quando eu estava em crise de ansiedade, aquilo acontece de novo. Então acaba virando um ciclo de dor e sofrimento, né? Que começa com medo, passa para ansiedade, da ansiedade ele passa para a crise e da crise ele volta para o medo. Então a pessoa tem medo de alguma coisa, esse medo faz com que ela fique ansiosa, a ansiedade vai aumentando, aumentando, aumentando até ela ter uma crise, e essa crise faz com que ela tenha medo de ter outra crise. Então, é um ciclo de dor e sofrimento sem fim. Agora, como que a gente sai desse ciclo? Primeiro, né, para a gente conseguir sair desse ciclo, a gente precisa entender por que que a gente tem medo. Então, a gente não vai voltar na ansiedade, a gente tem que voltar no medo. Por que que eu tenho medo? Geralmente, a gente tem medo de algo que é difícil, de algo que é diferente ou de algo que é novo, né? O medo que causa ansiedade. É claro que existem medos que a gente tem que ter, mas esses medos não são os medos que causam crise. Então, geralmente, o medo que vai me levar a uma crise de ansiedade são medo de coisas novas, né? Coisa que eu nunca vivi, coisa que eu nunca fiz, então eu não sei se eu vou dar conta ou se eu não vou dar conta. De coisas diferentes, né? Aconteceu imprevisto. Aconteceu algo totalmente diferente daquilo que eu tinha imaginado. Ou de algo difícil, de algo que eu já tentei e não consegui, de algo que todo mundo fala para mim que é muito difícil, ou de algo que eu tenho uma experiência muito ruim. E aí, como que a gente faz para mudar esse jogo? Primeiro, né, é acreditando na capacidade que a gente tem de enfrentar qualquer situação. A diferença entre quem tem crise de ansiedade e quem não tem é que a pessoa que tem crise de ansiedade, ela tem medo de não dar conta de lidar com as consequências daquele pensamento. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura, né? Então, ela acha que todas as vezes, então quando ela tá num lugar alto, ela acha que ela vai cair, ela vai morrer. Então ela começa a subir, aí ela começa a pensar: e se eu escorregar? E se eu cair? E se acontecer alguma coisa? E se alguém me empurrar? E aí, aquilo começa a causar um sentimento tão ruim nela que ela não consegue subir. Por quê? Porque ela tem medo da consequência. Agora, a pessoa que não tem medo da consequência, né, que é a pessoa que não tem medo de altura, o que vai acontecer com ela? Ela vai subir, ela vai entender que existe uma possibilidade dela cair, mas ela vai saber que essa possibilidade é pequena e ela vai saber que ela pode prestar atenção. Ela pode prestar atenção, ela pode andar devagar, ela pode olhar para todos os lados, ela pode garantir que ela está em segurança, né? Então entende que é diferente? Então, gente, sempre que a gente passar por uma situação nova, algo que a gente nunca viveu, algo imprevisto, ou que a gente passar por algo que é muito difícil, a gente tem que confiar que a gente vai conseguir resolver, que a gente vai sobreviver, que a gente tem condições de passar por aquilo e de resolver o que tiver e que vai valer a pena. Quando a gente confia na nossa capacidade de resolver o problema, de enfrentar a situação e de que depois que eu enfrentar, eu vou sair dali mais forte, eu vou sair dali melhor, eu vou sair dali vitorioso, eu paro de ter crise de ansiedade.
Tanto que, né, as pessoas que têm muita crise de ansiedade, à medida que elas vão enfrentando aquela situação, que elas vão vivendo aquilo mais vezes, as crises elas vão diminuindo, porque ela vai percebendo que aquilo que ela pensa não vai acontecer, ou muito dificilmente vai acontecer, e que se acontecer, ela sabe direitinho o que ela vai fazer. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa visão, quando a gente melhora a nossa autoconfiança, quando eu confio em mim, na minha capacidade de resolver qualquer tipo de problema, eu tô livre da crise de ansiedade. Agora, o que acontece com a pessoa que não faz isso? Ou ela para de frequentar tudo quanto é lugar, de estar em tudo quanto é situação, ou a crise de ansiedade ela vai mudando. Primeiro ela tinha crise de ansiedade com a altura, depois ela passa a ter crise de ansiedade com viagem, depois ela passa a ter crise de ansiedade com falar em público. Então, gente, quem tem ansiedade, quem tem crise, quer ficar livre da crise, trabalhe sua autoconfiança. Confie em você. Você tem capacidade de resolver qualquer problema que aparecer. Você acreditando nisso de verdade, você vai ficar livre da crise de ansiedade.